a verdade sobre manteiga versus margarina. Oi gente, hoje vamos falar sobre manteiga e margarina. Por muito tempo a gente achou que a manteiga era vilã e a margarina era boazinha. Mas hoje em dia a gente já sabe, e alguns de vocês com certeza já sabem porque já viram aqui, que a manteiga não é esse bicho de 7 cabeças, ela não faz mal. Até porque manteiga é feita só de creme de leite. Ela tem como base principal, o creme de leite, e algumas delas têm sal. Então sempre que você olhar lá nos ingredientes, você tem que achar creme de leite e sal. Algumas têm sal, se você quiser, enfim. Então se tem mais alguma coisa do que isso, não é essa manteiga que você tem que consumir. Já a margarina, ela é feita de óleos vegetais e um monte de coisa que a gente nem sabe o que é e muito menos consegue pronunciar. E essa troca de manteiga por margarina foi feita há mais de 40 anos, naquela mesma época que a gente já contou no último vídeo, que o Bruno também estava aqui do lado exatamente para contar dados, e é isso que ele vai fazer hoje, que eu não sou tão boa assim de memória. Então, foi naquela mesma época que surgiu as diretrizes nutricionais, mais ou menos, um pouco antes, né, amor? Foi um pouco antes. Um pouco antes. Que começou essa história de que os óleos vegetais eram melhores para o nosso coração, para a nossa saúde, para o colesterol e todo o resto. E aí a gente começou a consumir mais margarina, que é uma imitação da manteiga feita com óleos vegetais, e mais óleos vegetais. Então explica, amor, por que isso aconteceu? Oi, gente. Então, voltando no tempo, a gente lembra que a partir de 1950 começou a surgir aquele consenso forte que falava que a gordura saturada era a grande responsável, a vilã nas doenças cardíacas. Aquela hipótese da dieta coração do nosso conhecido Ancel Keys. Ele falava que a gordura saturada aumentava o colesterol se acumulava nas artérias e com isso gerava problemas cardíacos. E a manteiga, como tinha muita gordura saturada, virou, como a Malu falou, a vilã. E surgiu a margarina em substituição. E isso fez muito sentido naquela época. E até hoje faz muito sentido para muita gente. Só que uma revelação estarrecedora veio à tona recentemente em abril de 2016. E o que foi essa revelação? Lá no ano de 1968, começou o maior ensaio clínico randomizado já feito na história sobre essa questão de manteiga versus óleos vegetais. Ele ficou batizado como Minnesota Coronary Experiment, MCE. E durante cerca de 6 anos, eles acompanharam mais de 9.400 pessoas divididas em 2 grupos. Um grupo só consumia alimentos preparados com manteiga e o outro só consumia alimentos preparados com óleos vegetais. E eles tinham certeza absoluta que isso estava sendo feito à risca, porque essas pessoas eram internos de instituições psiquiátricas, então elas não tinham escolha. Hoje em dia a gente nunca conseguiria repetir esse tipo de coisa, né? Porque não é ético. Naquela época a gente vai ver que a ética era mais flexível. E o objetivo, o governo americano já tinha um objetivo, que era provar o que eles teoricamente já sabiam, que os óleos vegetais diminuíam o colesterol. E realmente esse estudo mostrou que os óleos vegetais diminuíam o colesterol. Só que o interessante é que o estudo não foi publicado até 89. E quando publicaram, colocaram essa observação do colesterol, que reduzia em cerca de 14% no grupo que consumia óleos vegetais, mas não falaram nada sobre a alteração de doença cardíaca. Mas o que aconteceu foi que recentemente o pesquisador médico americano Chris Ramsden, acho que é assim que fala, Chris Ramsden, ele foi atrás desse estudo e encontrou os arquivos, não tinham sido destruídos, no porão da casa do pesquisador médico Ivan Frantz Jr. Esse camarada já tinha morrido, mas o filho dele deu as provas que eles tinham ainda para que o Chris pudesse analisar. E o que ele descobriu é que o estudo realmente estava correto sobre o colesterol, mas havia uma série de dados não analisados que indicava que, embora o colesterol do grupo que consumia óleos vegetais fosse menor, esse grupo morria mais do coração. Foi cerca de 15% a mais de mortes do coração, o que, colocando em risco relativo, deu 100% a mais de mortes no grupo que consumia óleos vegetais. Só que isso não foi a mídia naquela época, não era interessante, só veio agora 40 anos depois. Eles não analisaram esses dados a mais, que falam exatamente o oposto, que mostram que, na verdade, os óleos vegetais, apesar de fazerem o colesterol cair, provocam mais mortes. Ou seja, o desfecho disso é muito pior. Independente se os óleos vegetais fazem com que o colesterol diminua, o que interessa pra gente é se as pessoas vão morrer ou não, né? E nesse caso, as pessoas morrem mais
mesmo com o colesterol mais baixo. E um dado interessante é que um dos participantes desse estudo era o nosso já mencionado amigo Ansel Keys. Será que é coincidência que o estudo não foi publicado, já que o Ansel Keys construiu toda uma carreira falando mal da gordura saturada? Eu acho que não. Tentando provar que a gordura saturada fazia mal porque aumentava o colesterol e isso fazia com que as pessoas morressem mais por causa disso. O que não é verdade e a gente já sabe exatamente por esse estudo gigantesco. Então, mais uma vez, a gente volta para aquela coisa de comida de verdade. A manteiga eu consigo fazer em casa, só creme de leite e mais nada. Agora, óleo de soja, óleo de canola, que nem existe essa planta, gente. Como que é o nome? Canola é só uma abreviação de Canadian Oil Low Acid. É um óleo que foi patenteado no Canadá, mas ele é um Frankenstein. Ele não existe uma planta, como foi feito lá, eles colocaram esse nome, que foi traduzido no Brasil como canola, mas não existe. Então, esses óleos vegetais todos são feitos de forma industrial. Você não consegue fazer em casa. Eles usam essas sementes, colocam sob pressão, botam ácido, um monte de coisas. Altas temperaturas. Para poder tirar o óleo de lá e depois ainda colocam um aromatizante, um monte de coisa para deixar ele menos nojento, digamos assim, e ser utilizado. Então, gente, isso não é comida de verdade, entendeu? Então vamos dar preferência ao que a gente consegue fazer em casa, que seria, por exemplo, a manteiga. O óleo de coco também é ótimo e a banha também é uma ótima opção. Todas essas são ótimas opções para a gente cozinhar, por exemplo. Mas vale lembrar também que não é para você se entupir dessas gorduras, o Bruno estava falando isso. Não existe nada que comprove que gordura saturada faça bem à saúde. A gente só sabe que ela não faz mal. E a gente tem certeza, a gente acabou de falar aqui, que os óleos vegetais ricos em ômega 6 fazem muito mal à saúde. Então vamos evitar eles. É isso. Acho que é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like aqui embaixo, compartilhar com seus amigos, que isso é uma informação muito legal para todo mundo saber. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Me siga nas redes sociais também. Esqueci de falar.